Walt Disney passou décadas sonhando em construir o Walt Disney World Resort. E o nome do complexo seria um pouquinho diferente, apenas Disney World. Afinal, ele e o seu irmão lideravam a empresa juntos. Após a sua inesperada morte em 1966, muita gente ficou se perguntando o que seria dos estúdios de animação, dos estúdios de cinema, das empresas de inovação tecnológica e, claro, da Disneyland na Califórnia e do projeto que nem havia começado a ser construído em Orlando, na Flórida. Prestes a se aposentar, o nosso personagem principal, irmão do visionário Walt Disney, teve que cancelar todos os planos e arregaçar as mangas. Negociar com políticos, construir terras, levantar estradas, sistemas de água e esgoto do tamanho de uma cidade de São Francisco, mudar e finalizar os planos que o Walt Disney tinha deixado para construir o lugar mais feliz da Terra. Sim, este homem construiu o Magic Kingdom. Este homem construiu o Walt Disney World. E muito pouca gente sabe que ele existiu. Muito pouca gente sabe da importância que ele teve para esse lugar que tanto amamos. Com 78 anos e uma carreira irrepreensível, ele teve que começar tudo do zero e acabou mudando a indústria do turismo no mundo todo para sempre. O peso dessa responsabilidade foi mas tão grande, que ele acabou falecendo apenas 2 meses após a inauguração do Magic Kingdom. E essa é a sua história. Essa é a história de Roy Oliver Disney. Roy nasceu numa família de imigrantes irlandeses e canadenses no dia 24 de junho de 1893 em Chicago, 8 anos antes do seu irmão que viria a ser uma das pessoas mais famosas do planeta. Os seus pais, Elias Charles Disney e Flora Cole Disney, mudaram para Marceline, no estado do Missouri, em 1906, para morar junto com um tio que havia comprado terras na região. Em 1911, resolveram tentar a vida na cidade grande, se mudando para Kansas City, a maior e mais populosa cidade do estado. Roy foi o terceiro filho do casal. 2 irmãos nasceram antes dele, Herbert e Raymond, e depois do nascimento de Walt Disney, ainda tiveram uma filha, Ruth Flora Disney, em 1903. Tentando melhorar a qualidade de vida da família, Elias comprou uma rota de jornais, ou seja, ele tinha o direito de entregar e cobrar pela entrega de 2 grandes jornais da cidade, o Kansas City Star e o Kansas City Times, para os assinantes de certas ruas da cidade. Este foi o primeiro emprego em que os 2 irmãos trabalharam juntos. Diariamente, atendiam cerca de 1.200 clientes diferentes durante as manhãs, e Roy frequentava o ensino médio durante o resto do dia. Em 1912, ele se formou e deixou o pequeno negócio familiar para trabalhar numa fazenda da região durante o verão, e assim poder aprender um ofício diferente. Pouco tempo depois, ele conseguiu um emprego como caixa bancário no Banco Nacional de Kansas City, junto com Raymond. A carreira como bancário estava indo de vento em popa, até o momento em que ele teve que se alistar na Marinha Americana em 1917, onde ficou até 1919, ao ser dispensado após ter contraído tuberculose. Ainda se recuperando da doença, ele se mudou para Los Angeles e voltou ao mercado bancário, o que se mostrou extremamente útil alguns anos depois, quando ele precisou salvar e expandir a empresa do irmão mais novo. Finalmente, em 1923, Walt Disney entrou no fatídico trem que o levou de Kansas City até Los Angeles. Bateu na porta do Roy para começar o planejamento do que viria a se tornar o Disney Brothers Studios, ou traduzindo literalmente, os estúdios dos irmãos Disney. Roy Disney era um homem humilde e continuou a ser, mesmo depois de atingir o sucesso profissional ao lado do seu irmão, que era muito mais acostumado a estar em frente às câmeras.
Um gênio nas finanças, ele foi responsável por cada um dos financiamentos para os filmes de Walt Disney. Mas, não só isso. Ele também era o produtor dos filmes da Disney, uma função que pouca gente sabe que ele exerceu até o final da vida. Era ele que aprovava a contratação de novos funcionários e desenhistas, e sempre dizia que sabia ler a personalidade e as intenções reais das pessoas muito melhor do que o seu irmão, que vivia com a cabeça nas nuvens. Na hora de escolher o novo nome da produtora, antes do lançamento de Branca de Neve e os Sete Anões, foi ele que insistiu que o nome fosse Walt Disney Productions, dizendo que o nome era bom e forte, e que não precisava que o nome dele estivesse na porta. Quando o irmão chegou na Califórnia pedindo ajuda, Roy pediu demissão do seu emprego como bancário e, mesmo com problemas de saúde decorrentes da guerra, fez de tudo na nova empresa. Foi operador de câmera, contador e até lavava os rolos de filme que estavam prontos para serem revelados. Os dois foram parceiros desde a infância e continuaram por toda a vida. Na adolescência, Walt queria vender sucos e refrigerantes na estação de trem, mas não tinha os $30 necessários para pagar os cascos dos produtos. Foi Roy que tirou do próprio bolso o investimento para poder ajudar o irmão. O Walt acabou perdendo os cascos no primeiro mês de trabalho e, junto com eles, lá se foi literalmente pelo ralo o primeiro investimento de Roy no irmão. O primeiro emprego formal de Walt Disney também saiu das mãos de Roy. Enquanto trabalhava num banco em Kansas City, após a Primeira Guerra Mundial, Roy escutou de um colega de trabalho sobre uma vaga de estágio num estúdio de arte da cidade e não desistiu até conseguir o emprego para o Walt. Ele foi com certeza o primeiro a acreditar em Walt Disney. Acreditava tanto que quando o Walt começou a se irritar com interferências da ABC na Disneyland por conta do empréstimo que tinham feito para a construção do parque, Roy pagou 15 vezes mais o preço do empréstimo e acabou comprando a emissora para poder dar mais liberdade criativa para o irmão. Finalmente, Walt teve caminho livre e total controle sobre produções que tinham sido canceladas, mas que eram um xodó para ele, como The Mickey Mouse Club e Zorro. A quantia paga na época, $7,5 milhões, era tão grande que o próprio Walt Disney questionou Roy se era necessário e se valia a pena o investimento. Roy não titubeou e seguiu em frente com a aquisição que se mostrou ao longo dos próximos anos extremamente importante para expandir o império dos irmãos. E a boa vontade de ajudar os outros não parava por aí. Na década de 60, enquanto eles estavam comprando propriedades na Flórida em segredo, uma senhora de 80 anos se recusava a vender as suas terras, adjacentes aos outros terrenos que fariam parte do que hoje é o Walt Disney World Resort. Os executivos da Disney estavam indo de porta em porta, oferecendo $200 por acre, e a maioria das pessoas aceitava sem pestanejar, já que a terra não valia muita coisa. Ao baterem na porta dessa senhora, ela pediu $5.000, o que era um absurdo para o pequeno terreno que possuía. Quando foram contar isso para o Roy, ele voltou com uma proposta de $12.000 pelo terreno, dizendo que ela merecia para poder se aposentar e curtir a vida. Um pequeno gesto para o presidente de uma grande empresa, mas algo que mudou a vida de uma pessoa que ele nem conhecia pessoalmente. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. Ninguém poderia imaginar uma partida tão cedo de Walt Disney. E ainda menos esperado foi a ascensão ao cargo de líder que o Roy teria nos próximos meses. Apesar de ser a pessoa por trás de todas as realizações do irmão mais novo, incluindo a Disneyland, o estúdio de cinema e a compra da rede de TV americana ABC,
o Roy sempre evitou ao máximo estar em frente às câmeras, e principalmente ficar na frente do irmão. Por décadas, ele recusou entrevistas a jornais, revistas e canais de TV. Uma semana após o Walt Disney falecer, Roy convocou uma reunião de todas as empresas do grupo Disney, incluindo todos os executivos, e anunciou que iria postergar os planos da sua própria aposentadoria. A missão era clara: terminar o parque na Flórida e, mais importante ainda, deixá-lo do jeito que o Walt Disney sonhou. No final da reunião, ele reforçou para todo mundo que estava escutando: não se esqueçam, eu quero que cada um de vocês faça exatamente o que vocês fariam caso o Walt ainda estivesse vivo. Nenhum atalho era permitido. Realizar o desejo do irmão continuava a ser o maior objetivo da sua vida. Uma das primeiras decisões tomadas foi a mudança no nome do projeto, de Disney World para Walt Disney World. Roy insistiu que as pessoas se lembrassem de que tudo isso era um projeto que saiu da mente de Walt Disney. E o que parece uma excelente decisão hoje em dia foi muito combatida dentro da empresa. Sim, o departamento de marketing da Disney era contra colocar o nome do Walt no complexo e preferia usar apenas o nome Disney, que vinha sendo usado para todos os outros empreendimentos do grupo. Numa reunião com arquitetos do projeto, um dos participantes citou sem querer o nome Disney World. Roy interrompeu a apresentação imediatamente, retirou os óculos e cravou: eu vou falar apenas isso mais uma vez. Não é Disney World. Não é a Disneyland do Oeste. Não é nada além de Walt Disney World. Eu vou chamá-la de Walt Disney World. Hora de arregaçar as mangas. Com os terrenos comprados e prontos para a construção, os executivos da Disney tentaram convencer Roy a construir o Magic Kingdom na interseção entre as rodovias I-4 e 192 em Orlando, já que elas já estavam construídas e não precisariam de ruas e canais adicionais, o que economizaria muito dinheiro. Porém, a ideia do Walt Disney era muito diferente. Ele queria que o parque fosse construído no final do terreno, bem longe das rodovias, para que os visitantes pudessem ver toda a área e sentissem que estivessem entrando num mundo diferente, em vez de apenas descer de um ônibus ou carro bem na entrada do parque. Numa reunião com a equipe financeira, Roy reafirmou o seu compromisso de manter os planos de Walt Disney e disparou: essa é a última vez que vamos perder tempo nessas reuniões tentando mudar os planos do Walt. Vamos fazer tudo exatamente do jeito que ele desenhou. E não pense que era fácil manter essa posição. Assim que chegou no terreno onde hoje está o Magic Kingdom, tudo que Roy podia ver eram pântanos escuros, além de poucos montes de areia branca e um ou outro pinheiro tentando sobreviver no meio do nada na região central da Flórida. O cenário não era nada promissor. Qualquer pessoa em seu lugar acharia uma loucura construir um complexo de turismo e entretenimento ali no meio do nada. Apenas a mente de Walt Disney poderia conceber um mundo mágico saindo de um pântano. Mas era necessário um Roy Disney para tornar realidade. Roy sabia que não era carismático ou criativo como seu irmão mais novo. Então, como incentivar a empresa a embarcar no sonho deles? A solução foi simples: cercar-se de outras pessoas criativas e carismáticas que pudessem suprir a falta que o Walt Disney fazia. O primeiro a topar o desafio foi Dick Irvine, um executivo criativo que trabalhou lado a lado com o Walt Disney na construção da Disneyland. Para liderar as construções, ele escolheu Joe Fowler e Joe Potter, ex-militares que não aceitavam o não como resposta, extremamente disciplinados e provavelmente uma das poucas pessoas no planeta que aceitariam o desafio de transformar um deserto em civilização com um prazo de entrega completamente fora da realidade. Enquanto o novo trio esboçava planos e contratava equipes de construção, Roy se dedicou ao que fazia de melhor, a parte financeira. Já imaginou o desafio de levar milhares de trabalhadores de todos os lados dos Estados Unidos para o meio do nada, na Flórida, numa época em que nada existia por lá? E os desafios logísticos, materiais de construção, estradas, redes de água, esgoto, alimentação e até alojamento para os trabalhadores. E muito, muito mais.
A estimativa de Roy era de que seriam necessários levantar 400 milhões de dólares para construir o Magic Kingdom. Parece pouco. Esse valor convertido para os números de hoje seriam iguais a 3 bilhões de dólares americanos. Na época, foi o maior projeto de construção privada de todo o planeta Terra. Com o comando da empresa e das construções na Flórida em suas mãos, ele liderou com mão firme cada decisão, cada financiamento, cada projeto. Mesmo tendo pessoas de confiança ao seu lado, todos dentro da Disney sabiam que era Roy que tinha a palavra final. É importante notar que Roy já tinha desenhado todos os planos para sua aposentadoria, antes da morte de Walt Disney, é claro. Novos executivos já tinham sido treinados e estavam em seus novos cargos. Todo o plano de sucessão já estava em andamento e Roy tinha passagens compradas para longas e desejadas férias após décadas de trabalho árduo construindo o império da Disney e o Parque da Califórnia. No final das contas, ele acabou construindo 5 casas dentro das obras do Walt Disney World em Orlando para poder acompanhar tudo de perto junto com as suas esposas e os outros líderes do projeto. O Disney World Resort abriu as portas oficialmente no dia 1º de outubro de 1971. O mês inteiro foi de testes, com convidados, imprensas e familiares de funcionários sendo os primeiros a conhecer o Magic Kingdom. O evento oficial de abertura, porém, durou 3 dias, 23, 24 e 25 de outubro de 1971. Na cerimônia, Roy foi perguntado por jornalistas por que um senhor de mais de 70 anos e uma carreira perfeita sentiu que ainda tinha a obrigação de concluir um projeto que parecia impossível. Roy sorriu e disse que não queria ter que explicar para o Walt Disney por que o sonho dele nunca tinha virado realidade quando os dois se encontrassem novamente. Após a entrevista, Roy entrou num barco em frente ao Magic Kingdom e passou horas na Seven Seas Lagoon, o lago que fica bem em frente ao parque. Quando a rede de TV americana NBC exibiu um especial mostrando o processo de construção do parque e a sua inauguração, Roy sentou ao lado da sua esposa, Edna, e não conteve as lágrimas de emoção na frente de familiares e amigos. Roy retornou para a Califórnia e acabou nunca voltando para a Flórida. Ele tinha planos de ficar em Los Angeles até o dia 1 de fevereiro do ano seguinte para a reunião anual de acionistas e executivos da Disney, onde ele iria anunciar a sua aposentadoria, já que finalmente a primeira e grande etapa do Walt Disney World estava concluída. Novamente, ele chegou a comprar passagens para fazer um cruzeiro de 2 semanas na Austrália com a sua esposa, o que acabou nunca acontecendo. Ele vinha reclamando que estava com a visão embaçada há alguns meses, mas sempre adiou os exames físicos e de sangue por conta da rotina pesada de trabalho e por acreditar que precisava apenas de óculos novos. Num domingo, dia 19 de dezembro de 1971, Roy entrou em coma na sua casa e foi levado às pressas para o hospital. Ele nos deixou na noite seguinte, no quarto 421 do Hospital St. Joseph's em Burbank, na Califórnia. Era o mesmo hospital onde ele tinha perdido o irmão mais novo 5 anos antes. As bandeiras ficaram a meio mastro na Disneyland e na Disney World durante a terça-feira, mas os parques não fecharam. Quando o Walt Disney morreu e as pessoas perguntaram se o Parque da Califórnia iria fechar em homenagem ao seu criador, Roy disse que o Walt Disney sabia que milhares de pessoas tinham vindo de todas as partes do mundo para ver o parque e que ele não iria querer vê-lo fechado ou triste. E assim, a história se repetiu. Foram a liderança e a perseverança de Roy Disney que transformaram um sonho em realidade. Ele dedicou os seus últimos anos de vida, a sua última chama, para se certificar que a magia criada por Walt Disney continuaria viva.
Billy Dial, banqueiro que ajudou a Disney Company a fazer as conexões políticas e compras de terreno necessárias para o então conhecido Projeto Flórida, que se tornaria o Walt Disney World Resort, perguntou ao Walt Disney durante um almoço com diretores da empresa em 1966 o que aconteceria com todos aqueles planos se ele fosse atropelado por um caminhão. Sem pestanejar, Walt respondeu: absolutamente nada. O meu irmão Roy é quem realmente manda na empresa. Eu passo o dia brincando. E ele não estava errado. Na inauguração do Magic Kingdom, ao falar com repórteres na porta do parque que estava sendo inaugurado, Roy disse uma frase que resume muito bem a relação entre ele e o irmão. O Walt teve a ideia para os parques, e o meu objetivo sempre foi ajudá-lo a conseguir tudo o que queria. Ele sonhava, eu construía. Roy construiu o Magic Kingdom. Roy construiu o Reino Encantado. Da próxima vez que você passar pela estátua de Roy Oliver Disney, na entrada do parque, segurando as mãos da Minnie, saiba que ele foi o primeiro a entrar ali. E o desejo de manter o legado do seu irmão vivo para todos nós nunca será esquecido. So let us just do my love and not stop thinking of this over.